Vamos lá, vai. Vamos ao que interessa. 18/12, vamos falar de juros reais e nominais. Juros nominais é o juro acertado numa operação. Juros nominais são juros que são pactuados na operação. São os pactuados, vamos chamar assim, totais, em uma operação. No caso do Brasil, nós podemos dizer exemplos. A Selic, que é a taxa que o mercado pratica todo dia nas suas operações overnight. Ô, Gaião, como é que você está, meu filho? CDI, CDB pré, LTN. São as taxas que a gente vai olhando aí. O que são juros reais? Vamos mudar aqui de nome. Juros reais são os juros que sobram após o desconto da inflação observada. Vamos dar um exemplo. A LTN paga 10% no ano. A inflação IPCA é 4,70 no ano. Os juros reais são 1,10, que é 1 mais 0,10 do juro real, do juro nominal, dividido por 1,047, que é 1 mais 0,047, que é o 4,70 dividido por 100. Menos 1. Não, ficou muito feio isso aqui. Vamos trabalhar direito, Pedro Paulo. Menos 1. Isso aqui é só um desdobramento que é igual a 0,10. Não. 0,10. Pedro Paulo, vamos parar com isso. Vamos fazer direito essa conta. Calculadora. Um segundo. Padrão. Está aqui, ó. 1,10 dividido por... Não foi? Não está. 1,10 dividido por 1,047. Menos 1. Não veio. Vamos lá. Então, vamos colocar 1,10 dividido por 1,047 menos 1 vezes 100. Então, vai ser 0,056 2 vezes 100, para a gente colocar em formato percentual, que é igual a 5,62% ao ano. É o que a LTN rendeu acima da inflação. O cidadão que formulou isso
essa ideia para a gente, que nos presenteou com esse conceito. Chama-se Irving Fisher, que é um grande economista americano do século XX, do início do século XX. Isso tem importâncias efetivas sobre todos os modelos teóricos de economia, etc., etc. A partir daí, deu para a gente pensar como é que os agentes se comportam. Eles pensam em termos de juro real ou nominal? Porque se eles pensarem em termos de juro nominal, nem sempre a remuneração que eles obtêm é uma remuneração real. A inflação pode comer essa remuneração. Isso vale para todas as variáveis econômicas. É muito interessante. Do ponto de vista do mercado, é legal saber o juro real, porque é uma forma dos investidores saberem como está o valor real dos investimentos ao longo do tempo. Eu vou ganhar 10% ao ano, que bom. Ao longo de 10 anos, eu vou mais do que dobrar o meu capital. Mas é inflação. O que você vai conseguir comprar daqui a 10 anos? A gente não sabe. Você tem que descontar a inflação. Então, você tem, por exemplo, no Tesouro Direto, 2 tipos de títulos, justamente para dar proteção ao investidor. Você tem a LTN, que é pré-fixada, ela já tenta dar uma taxa para o investidor que vá remunerar um juro real e uma inflação esperada, e a NTN-B, que vai pagar IPCA mais juros. Vamos lá ver no site do Tesouro Direto o que está valendo esses negócios, esses títulos. Vamos lá agora. Tesouro Direto, taxas. Facinho. Google, Tesouro Direto, taxas. Não, desculpe. Tesouro Direto, taxas. Um pouquinho. Vamos lá. Então, o que ele está dando hoje, quando nós estamos fazendo esse título? Lá no Tesouro Direto, um título pré-fixado, que é uma LTN, com vencimento em 1/1 de 2026, 1/1 de 2026, o Tesouro está vendendo, pagando uma rentabilidade anual de 9,70. Tem um título para 2029 que tem um rendimento anual de 10,24. E para 2033, 10,58. Ora, por que a taxa de juro para 2033 é maior que a taxa de juro para 2026? É porque quanto mais tempo você fica com o título, mais tempo podem acontecer 2 acidentes. 2. Vou colocar 3 acidentes. 3. Um acidente é o devedor que emite o título quebrar. Então, em 2 anos, o título é para janeiro de 26, que ele vence daqui a 2 anos, tem uma chance do Tesouro quebrar. Em 2029, tem outra chance do Tesouro quebrar. Em 2033, tem outra chance ainda do Tesouro quebrar. Então, para cada ano que eu fico com o título, eu cobro um prêmio maior, porque a chance do Tesouro quebrar é maior. Vocês concordam ou não? Então, tem um prêmio de risco, um título de 10 anos, que é o de 2033,
O prêmio de risco é muito maior do que um de 2 anos. Por isso, você tem um aumento da taxa de juros que eu cobro na hora de comprar esse título. Outro risco é o risco da inflação subir. Hoje a inflação está em 4,70, mas ela pode subir para 6, 7, para 10. Então eu coloco um prêmio de risco nos títulos. E essa chance é ainda maior dependendo do título, dependendo do vencimento do título. E, por fim, tem o risco de eu ficar sem dinheiro e precisar do dinheiro antes do tempo. Quanto maior o prazo, maior a chance de acontecer isso. Eu tenho que receber um prêmio pela liquidez. Então, eu tenho 3 prêmios que o vencimento tem que me compensar. Vamos colocar aqui 3 prêmios. Prêmios de risco. Tem o risco de crédito, tem o risco de inflação e tem o risco... Não, ficou feio isso. E tem o risco de liquidez, minha liquidez, tá? Então, quanto maior o prazo, mais eu peço. Sempre. Por isso que os títulos longos têm que remunerar melhor. Tá? Tem uma lógica por trás disso. Então, essa foi a LTN. Vamos ver como é que está a NTNB, lá no site do Tesouro. Está aqui, NTNB, IPCA+, para 2029. Vai a mesma lógica, para 2029. Você tem 5,24, para 2055, 5,52. São os mesmos prêmios. Então, ele está pagando, ó. O que ele está pagando aqui? 2029, 1/1 de 2029. Ele está pagando 5,24. IPCA mais 5,24. Tá bom. Agora, vamos responder as perguntas. A primeira pergunta é do Rosenildo, que é a seguinte: a inflação pode voltar, a taxa de juros pode voltar ele veio para o lugar errado. Amiguinho, ó, não é aqui. É aqui, ó. Vamos organizar essa bagunça, senão o pessoal que vem assistir vai falar: esse cara é meio xarope. Que eu sou, mas vamos lá. Rosenildo pergunta: a Selic pode voltar aos 4? A Selic pode voltar aos... Eita, deu zebra. Voltar aos 4,5%? Essa é a pergunta real do Rosenildo. Pode voltar? Como é que a Selic é operada no longo prazo? Selic no longo prazo. A Selic no longo prazo, a gente pode estipular que ela vai ter que ser feita, tem que ser feita a partir da inflação, ela tem que pagar a inflação, mais uma taxa de juros que eu vou chamar de R estrela.
Eu vou até fazer o melhor. Eu vou falar a inflação estrela, vou chamar a inflação de π estrela e a taxa de juros de R estrela. O que é π estrela? Π estrela é a inflação de longo prazo do Brasil. Ou seja, se os mercados funcionarem de forma adequada, já definiu que é adequado, eu vou dar um conceito aqui. De forma ótima, ou seja, empresários e consumidores, o setor externo, está todo mundo maximizando. Se você fizer isso de fato, então você tem uma inflação de longo prazo. E a inflação de longo prazo, a gente pode definir como inflação ótima. Cada país tem uma inflação ótima. É difícil calcular. Vamos tentar definir inflação ótima como aproximadamente a meta do BC. Nós vamos acreditar que o BC sempre escolhe a inflação ótima. É a inflação que vai deixar tudo organizado. O BC não, no nosso caso aqui, desculpem. É a sociedade, através do CMN, que escolhe a inflação, a meta ótima para a inflação. Tá bom? A meta hoje no Brasil, ela está em quanto? De longo prazo está em 3%. Eita, Laia, tá bom. Então, o BC tem que perseguir 3% daqui para frente. Tá certo? Essa ideia de ótima só lembra o seguinte, vamos pensar no mundo ideal. No mundo ideal, os empresários escolhem seus preços a partir das escolhas que eles têm, que eles fazem com os recursos que eles têm disponíveis, que são capital e trabalho. Eles combinam na sua função de produção, ao fazer salsicha, quanto eles vão usar de capital e quanto eles vão usar de trabalho, combinam esses dois fatores e produzem o que querem e isso acaba resultando em preços que eles vão cobrar dos seus produtos no mercado. Nesse caso, é um mercado que não é um mercado perfeito, é um mercado de oligopólio, com preferências à la calvo, que a gente chama. Tá bom. Os consumidores têm as suas preferências, tudo se combina e você resulta numa inflação de 3% no longo prazo. R estrela é a taxa de juro natural definida como a taxa de juro de steady state. Vamos colocar assim, equilíbrio de longo prazo. Ou seja, se os mercados estiverem funcionando de forma ótima, com todos os agentes maximizando as suas decisões, isso resulta de uma taxa de juro ótima. No Brasil, hoje, estudos acadêmicos, essa é uma taxa teórica, né, que se aproxima
da verdadeira. Vamos dizer, para cada estado da economia, a cada momento, você pode ter uma taxa de juros de longo prazo que equilibra a economia. A que mais se aproxima, numa tentativa desesperada dos economistas descobrirem a verdade, a verdadeira, é a taxa natural, que a gente chama de R estrela, uma taxa teórica. Então, para responder à pergunta do Rosenildo, aqui no Brasil, alguns economistas. Brasil. Alguns economistas falam em 4,5, outros economistas falam em 5,5. Quer ver onde é que você vai descobrir isso? Sem pressa, você vai lá, taxa natural de juro Brasil. Vai ter, uma série de estudos aqui. Nós não vamos perder nosso tempo com isso. Nós vamos fixar só para resolver o Rosenildo 4,5% ou 5,5%. Mas isso leva em conta gastos e políticas econômicas do governo? Sim. Você faz uma estimativa com base nas condições presentes e o que variar ao longo do tempo a gente vai chamar de choque. A gente não tem como prever agora o que o governo vai fazer no ano que vem, em 2027, 2029, em 2035. Vai entrar no modelo como um choque. Então, a gente pode chamar a nossa Selic, vamos chamar a Selic esperada e como? Π estrela no momento T, tudo no momento T, mais R estrela no momento T, mais um erro, que eu não sei prever, que vai estar por conta do cenário externo, vai estar por conta do tempo, da natureza, e vai estar por conta dos governos. Esse E, epsilon, é um erro, é um choque. É um choque inesperado. É um choque cuja probabilidade de acontecer agora é praticamente zero, mas que tem uma variância que é conhecida. No tempo vai ser zero. Mas não vamos perder nosso tempo com isso. Então, aplicando a Selic esperada em 2023, dezembro, é a inflação esperada de longo prazo. Quanto é a inflação esperada de longo prazo? Pelos agentes. Vamos pegar como inflação esperada dos agentes o Focus. Como é que está o Focus de longo prazo? Vamos pegar o Focus aqui, BCB Focus. O caminho das pedras é esse. Está aqui. Hoje a inflação esperada, o IPCA esperado é 4,5% para esse ano que vem 3,90%, 3,50%, 3,50% e por aí diante. Vamos colocar Selic esperada 3,60%, mais uma taxa de juro que vai ficar no intervalo de 4,5% a 5,5%. Mais um choque. A média do choque é zero. Só que o mercado não gosta de trabalhar com zero, né? Não vai ter choque. Ninguém quer isso. Mas vamos fazer a nossa conta. Então, a Selic esperada vai ser 2013,
mês de dezembro, 1,0360, que é esse aqui dividido por 100. Opa, não. É esse aqui dividido por 100, 0,3. Mas, na realidade, é vezes, tá? A gente vai fazer vezes 1,045, que são esses 4,5 dividido por 100, mais um erro, ou 1,036 vezes 1,05,5 mais um erro. Isso vai ser igual, tudo isso menos 1, né? Nós estamos falando em taxa, quando você agrega taxa, nós vamos capitalizar as taxas. Então, vamos ver como é que a gente faz essa conta aí. Calculadora. Então, vamos lá. 1,036 vezes 1,045. Não veio? Espera um pouquinho. O teclado não está funcionando, é isso? Vamos fazer aqui, desculpe. 1,036. Eu estou com várias abertas aqui. 1,036 vezes 1,045, que dá 8,60 menos 1. Isso vai dar 0,0862, 0,08262, ou 8,262%. Na outra ponta, a gente tem 1,036 vezes 1,055. Menos 1 dá 0,09298, ou 9,298%. Tudo isso mais um erro, mais um erro. Gente, então o que a gente pode dizer é que a Selic, por enquanto, levando em consideração 3,60 de inflação esperada no longo prazo, um intervalo para a taxa de juros natural variando entre 4,55 e 5,55, a taxa de juros vai ficar, no mínimo, em 8,26 e, no máximo, em 9,298. E a dívida ser em moeda nacional? Não, porque essa taxa de juro é para as operações em moeda nacional. Tá? Então, note, qual é a probabilidade? Então, respondendo definitivamente ao Rosenildo, qual a possibilidade de voltar Vamos responder. Qual a probe da Selic igual a 4,5%, que é efetivamente a pergunta do Rosenildo. Ela está nesse intervalo? Então, o intervalo hoje, dado aqui em cima, por π estrela e R estrela, qual é? É de uma Selic que está entre 8,262 e
9,298. Se a taxa não está nesse intervalo, isso significa que a probabilidade hoje de uma Selic igual a 4,5% é igual a 0%. Então, hoje, o que a gente tem na economia, com a meta de inflação, com a situação fiscal, com tudo isso, a probabilidade da taxa voltar a 4,5% é 0. Ah, mas se acontecer um choque igual da pandemia, ela voltar para 3. O modelo estava errado? Não. Você contemplou o choque aqui, ó, nesse epsilon. Esse epsilon é um choque que coloca pandemia, governo maluco, tudo isso, esse choque. Esse choque é o que a gente não consegue afirmar agora nada. Então, levando em consideração os dados que nós temos disponíveis, a probabilidade de uma Selic igual a 4,5% hoje é 0. Prob 0. Existe a possibilidade de um evento Prob 0? Existe, dada por esse choque aqui, ó, esse erro. Coisa que o Taleb chama de cisne negro. Nós não modelamos cisnes negros.